Amém, 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 Amém. E de se realizar hoje um pequeno encontro sobre endovélicos, em que participa o distinto e notável especialista de endovélico, uma formação única e contacto com a zona militar, guerra, seguinte Filomena Barata, também arqueólogo, historiador Mário Soares, e eu. Quais são as perguntas mais importantes e misteriosas que deveriam ser respondidas pela soma de inteligências e pelo campo unificado de consciência que assista a elas, se há verdadeiramente busca interior da verdade e do amor que podem estar mais plenos em todos os seres, desde que essa verdade e inteligência seja invocada em harmonia e sem egos, conforme a expressão foi dada por Jesus: onde 2 ou 3 se reunirem em o meu nome, eu estarei no meio deles. O convergir para o centro, onde o grau possa aparecer na mesa redonda que nós desejamos. Pois, a priori, as perguntas que podemos pôr ao próprio endovélicos, muitas delas absolutamente impossíveis de responder por nós, seres humanos, seriam: quem foi a primeira pessoa a usar o nome endovélico? O culto de endovélico nasceu e depois formou-se a partir de que local exato? Depois, quais as características da divindade pressentida, adorada e invocada? Depois, já na época romana, soube que aspectos era mais cultuado, que aspectos deram mais resultado do Deus. Era a cura de pessoas, era os sonhos que davam, era o casamenteiro, era o protetor, o que era. Depois, o templo existia mesmo no cimo do monte ou estaria nos calcos? Qual seria a dimensão dele? Que grandes momentos, que grandes festas aconteceram nele? Havia um corpo sacerdotal? Qual era a qualidade e a quantidade dele? Havia sacerdotes? Havia sacerdotisas? Poderemos pensar que houve mesmo um culto na Rocha da Mina, anterior a São Miguel da Mota, e aí havendo também algum sacerdote ou algum druida que estivesse ali numa povoação e que fosse o druida dessa povoação ou depois desse local e que pudesse auxiliar as pessoas, seja nos ritos, seja na resolução das suas dúvidas. Depois, houve casos de milagres realizados no santuário, onde foram recebidas as graças pelas pessoas. Finalmente, porque é que o santuário começa a morrer? Será porque houve nesse momento histórico de quarto, quinto, quando desaparecem, dá os últimos vestígios de uma ou duas moedas, que o cristianismo começara a destruir
essa zona como templo, e a própria população que poderia haver deixara de ser cultuante dele, e assim ficou parado. Teriam eles próprios destruído, teriam sido cristãos que foram lá expressamente, seriam mesmo primeiros padres e monges a chegarem à zona, século VIII, IX. A parte islâmica passou por lá também, ou não? Terá havido também destruição por parte deles, ou não? A edificação do templo sob as estátuas é um ato mágico? Partidas, servindo de estruturas e fundamentos, não se tendo ainda a noção de que o cristianismo se iria tornar no que se tornou, e estando o cristianismo, ou os cristãos que ali chegam, boquiabertos com a quantidade de estátuas e com o poder religioso, que sentiam ainda que estava em luta, porque não tinham bem a noção do que se passava, ainda que a conversão de Constantino provavelmente terá chegado ao santuário ou ali à zona, e depois o cristianismo como a religião oficial. Poderemos admitir alguma correlação, alguma analogia com o famoso relato que Plutarco faz no seu famoso livro do desaparecimento dos oráculos, se considerarmos que, de facto, Enóvelix era um deus oracular também. Ex responso, 2 vezes ou 3 aparece-nos, portanto houve uma resposta, foi dado um oráculo e há uma graça recebida que é dada, e nesse desaparecimento dos oráculos, Plutarco conta a história ouvida por ele ou um outro do mestre dele, que diz que uma vez um barco circulava na zona de Mediterrâneo, junto à costa, ou no meio do mar, talvez ainda nesse momento, quando se ouviu uma voz: Tammuz, Tammuz, Pan Mega, Tammuz, Tammuz, Tammuz. Primeiro. E as pessoas que estavam no barco ficaram todas aflitas. Que voz seria essa? De onde vinha? E subitamente compreende-se que o piloto do barco chama-se Tammuz, seria um egípcio. E essa é a terceira vez que é chamado, descobre-se, acusa-se e responde. E então ele diz: Tammuz, Tammuz, Pan Mega, qualquer coisa, ou que ideia, talvez, que significa o Deus Pan morre. Mas diz-lhe assim: quando chegares à costa de tal, has de parar o barco e gritar para a terra: Pan Mega, ou que seja. Os habitantes do barco, os outros tripulantes e viajantes ou passageiros interrogaram-se, assustaram-se, pensaram: temos aqui ir andando. Mas o que é o facto é que quando chegaram a esse sítio, o vento parou e o piloto, Tammuz, não pôde mais senão que fazer, que berrar de novo para a costa, 1 ou 2 ou 3 vezes, como lhe foram ordenado, ex-uso, averno, das profundidades, ou do céu, ou do mar, ou que seja, que o Deus, o grande Deus Pan, tinha morrido. E quando ele pronuncia isto, ouvem-se uma série de gritos e de lamentos e de gemidos por toda a terra. E as pessoas assustaram-se. E conta-se que Tibério, o imperador romano, teria ouvido e que teria mandado vir o piloto para saber.
E então foi-lhe dito pelos sacerdotes of Flumina, que interpretaram esse caso milagroso como que teria morrido Pan, o filho de Hermes e da ninfa Penélope. Será que também com Endovélicos houve um grito que Endovélicos morreu e as suas estátuas foram destruídas? Quem proferiu esse grito? Esse grito narrado por Plutarco chegará em eco séculos depois até à zona de Endovélico? Bem, apenas pomos esse mistério, como foi a destruição, como foi a deposição das estátuas, que milagrosamente, ainda quase numa das últimas escavações já realizadas por Amilcar Guerra e um arqueólogo alemão, Schaffer, com todas as qualidades científicas, mas sempre com pouco tempo e pouco dinheiro, conseguiram descobrir num canto dos alicerces da ermida que tinha escapado aos pedreiros que trabalhavam com Leite Vasconcelos em 1890 e que ainda conseguiu encontrar algumas estátuas bem interessantes, partidas e dispostas, e que se encontram hoje no Museu de Belém, mostrando-nos que a riqueza do passado continua a vir sempre ao de cima e que este país bem poderia gastar muito mais dinheiro a desenvolver mais museus e mais educação e mais reconhecimento espiritual e mais irradiação de cultura e de amor, em vez de estar a presenciar os administrativos de grandes empresas público-privadas ou estaduais e a serem condecorados no terreiro do passo, miseravelmente roubando milhões e escapando a qualquer condenação, quando qualquer pobre diabo que rouba uns alimentos num supermercado pode ser preso e pode ficar, a partir daí, traumatizado e antissocial. É, portanto, um grande desafio nós mantermos esta busca do bem, do querer bem de Endovélico. E, portanto, a última pergunta que poderemos fazer será: conseguiremos descobrir melhor as formas com que Endovélico foi cultuado, nomeadamente o tal hino? Conseguiremos nós trazer mais ao de cima e partilhar mais os valores espirituais que existiam nos portugueses de então e que estão dentro de nós e que continuam a existir na grande alma portuguesa, da tradição espiritual portuguesa, à qual deveríamos ter mais acesso por reconhecimento, por culto, e não a deixando ficar tão dominada e manipulada por pequenas seitas, por pequenos grupos, por pseudo-revelações, por pseudo-explicações, mas verdadeiramente procurada num espírito de unidade, de convergência, de mesa redonda, de 2 ou 3 ou mais reunidos em nome do amor e da verdade, do Logos. Logos, que é inteligência, que é discurso, que é palavra, que é sermo, como o nosso grande querido amigo Erasmo traduzia, en arche logos. No princípio, logos. No princípio, o sermo, traduziu do grego para o latim. No princípio, a palavra certa, justa, proveniente do coração, ligada à divindade, na procura da verdade e pronta a ceder o seu ego e reconhecer as suas limitações e aceitar a verdade que é transmitida por outra. Saibamos, pois, cultivar a sabedoria endovélica, a sabedoria do querer bem, de voar e cobrir, de comungar com o Numen, com o poder divino, que foi nomeado Endovélicos, que tem 1000 nomes e que está acima de todos os nomes, inufável.
e que é no silêncio, sobretudo, que é mais recebido conforme a nossa aspiração. Possa então a mesa redonda de hoje ajudar a responder a algumas das dúvidas sobre localização exata do templo, as suas qualidades de Deus, a sua origem, e também conseguimos projetar forças dinâmicas para o futuro de Portugal a partir de endovélicos, Endovel, Amém, Endovel.